Fala então, pessoal, sejam muito bem-vindos à quinta e, infelizmente, última aula do curso Avançado sobre Opções. Antes da gente começar a aula, eu quero dar um recado para você que está terminando esse curso, tá? O curso termina na aula de hoje, mas a nossa conexão não vai terminar, hein, gente? Operar a opção e aprender a opção é algo difícil, é algo que demanda tempo, então a gente continua estudando todos os dias no mercado e nos próximos cursos vocês vão poder participar. Então eu recomendo que assistam os próximos cursos, se vocês obviamente tiverem tempo e paciência para me ver mais durante um montão de tempo, mas se tiver alguma lacuna ainda, tanto as aulas dos cursos passados como as próximas aulas, vocês podem assistir e isso é bastante importante, tá bom? Então se faltou alguma coisa, não deixe de assistir as próximas turmas. Como eu disse, né, vocês têm 180 dias. Em 180 dias a gente deve dar mais algumas turmas aí e vocês sempre vão poder participar. Se vocês repararem lá nos vídeos, né, existe uma diferença muito grande, existe uma evolução muito grande dos vídeos, né, apesar do conteúdo ser o mesmo, existe uma diferença muito grande e vocês vão ser sempre muito bem-vindos, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar a nossa quinta aula. Na quarta aula a gente começou a falar de uma das formas que eu particularmente mais gosto de operar a opção, que é operar ativo junto com opção, né? Então é uma estrutura de derivativos ligado a uma opção. A gente viu inicialmente o collar, né, que é uma operação mais simples, uma operação bem conservadora, apesar de você poder escolher o risco que você está tomando, é uma operação meio que voltada, né, para clientes mais conservadores. A rentabilidade não é tão alta, ainda mais com juros baixos que a gente está agora, mas a gente começou a analisar, tá? Começamos a analisar como é que funciona, né, esse mundo de operar o ativo e a estrutura de derivativos junto com ele, né? Agora a gente vai começar a falar de uma das estruturas que eu particularmente mais acho interessante e inteligente do mercado financeiro. A operação é o Put Spread Collar. Vou mostrar para vocês aqui o gráfico de payoff dessa operação. O gráfico de payoff dessa operação ficaria dessa forma, seria dessa forma. Então você consegue agora, a gente já está aqui experiente em analisar gráfico, né? O que você consegue identificar aqui? Que o Put Spread Collar, ele é uma operação onde você compra o papel, tem uma proteção parcial e um limitador no seu ganho. Então, inicialmente, coloca isso na cabeça. Uma proteção parcial contra a queda e um limitador no ganho. A proteção pode ser, por exemplo, de 10%, o que significa que se o seu papel cair até 10%, você não perde nada. Além de 10%, você começa a perder. Então, se cair 11, você perde 1, se cair 12, você perde 2 e assim vai. Se o papel subir além, vamos dizer, de 20%, você participa da alta até 20%, depois disso você não participa mais, tá? Então, antes da gente entender a operação, eu queria falar para vocês por que eu acho essa operação uma das maneiras mais inteligentes de entrar em bolsa, e isso eu falo para todos os meus alunos e todos os meus clientes, tá? Eu realmente acredito que investimentos de longo prazo, investimentos que você tem um horizonte um pouco maior, o Put Spread Collar é muito bom. Primeira coisa, tá? O grande problema do collar de alta, tá? O grande problema do collar é que o limitador do ganho, como vocês já viram em algumas taxas, o limitador ele fica muito próximo do spot que você comprou. Por quê? Porque a put é muito cara.
A compra da proteção é muito cara e essa proteção ela é muito forte. Ela é uma proteção contra um desastre da bolsa. Já no Put Spread Collar, a proteção ela é montada de uma forma um pouco mais inteligente, tá? Onde ela fica bem, ela continua sendo uma forte proteção, mas ela fica bem mais barata, fazendo com que para você pagar essa proteção, você possa lançar uma call bem mais longe, né? Bem mais distante do dinheiro. Agora vem aqui, eu quero falar para vocês por que eu imagino, por que eu acho que essa operação é tão importante assim, ela é tão boa assim. Antes disso, deixa eu só dar uma conferida porque eu estou um pouco preocupado. Não, tá tudo ótimo. Então vamos lá, por que eu acho que o Put Spread Collar é uma operação tão relevante no mercado, tá? No mercado brasileiro principalmente. O mercado brasileiro a gente sabe que é um mercado difícil. Gente, se você comparar o mercado brasileiro com outros mercados, né? O mercado americano, o mercado europeu, o mercado asiático, o nosso mercado é um mercado com muita volatilidade, muita incerteza. Isso já é um primeiro ponto onde a gente precisa ligar a luzinha vermelha e ficar atento a isso. A gente precisa entender que estamos em um mercado de alta volatilidade. Essa alta volatilidade, como a gente viu, vem da incerteza do mercado com relação ao futuro. Então acredita-se, tá? E isso tem muito gringo no nosso mercado, acredita-se que essa alta volatilidade, né, venha de uma incerteza de todo mundo com relação ao futuro. O que nos faz pensar que, na verdade, a gente tem um país ainda muito incerto. Mesmo em momentos onde a gente acredita que a bolsa vai subir, que a gente tenha boas perspectivas, sempre a gente tem aquele pezinho atrás, aquela ideia, né, de que puta, vai subir, mas putz, pode acontecer alguma coisa que isso aqui vai para baixo. Se você está no mercado há pouco tempo, ou se você está no mercado há muito tempo, você já viu esse tipo de coisa. Você já viu o mercado muito otimista, mas sempre com essa ideia. Por quê? Porque eu, né, julgo que isso acontece, isso é uma opinião minha, tá? Eu acho que a gente tem uma política muito conturbada. E eu não estou fazendo juízo de presidente nem de partido, porque como eu já disse várias vezes, quem opera opções profissionalmente não analisa política com viés de direita ou de esquerda. Quem opera no mercado financeiro analisa a política sem viés, analisa a política por analisar. E se você olhar, tá, e sendo imparcial, se você olhar, a gente teve Lula, a gente teve Dilma, a gente teve Temer e agora a gente tem Bolsonaro. Todos eles, os quatro, tá, sempre passaram por momentos muito difíceis. A gente tem um Congresso muito complicado, e eu não estou falando da corrupção, mas a gente tem um Congresso muito complicado. As coisas no Brasil são muito difíceis de passar. Outra coisa que pesa bastante, a nossa maior empresa, né, uma das maiores empresas da Bolsa que mais mexe no índice, é a Petrobras, que é uma estatal. O nosso banco que mexe muito no índice é uma estatal, o Banco do Brasil. A gente tem algumas empresas muito ligadas, né, ao Ibovespa e muito ligadas ao governo, o que faz com que seja um momento otimista ou seja um momento não muito otimista, né, a gente sempre tem aquele pé atrás. Vou dar um exemplo para vocês um pouquinho mais recente, né, um pouquinho mais recente de agora, né? Agora, setembro, a gente tem o setor financeiro como um todo, né, muito para trás. Se vocês olharem, a bolsa inteira caiu com a crise, a bolsa, grande parte da bolsa recuperou toda a queda ou recuperou grande parte da queda e os bancos ficaram meio ali parados. Itaú a 25, Bradesco a 20, Banco do Brasil a 30 e pouquinho, né? Papéis que custavam, Banco do Brasil custava 50, Bradesco custava 36, Itaú custava 37, né? Ainda são papéis que não se recuperaram disso. Então a gente tem muitas perspectivas, muito boas perspectivas, de que esses papéis vão de fato se recuperar e vão de fato voltar para o preço. A grande questão é que, apesar da gente ter essa vontade de comprar
esses papéis, porque primeiramente são ótimos papéis para você ter, né, em carteira, bons pagadores de dividendos, empresas bem administradas, banco, não tem muito o que reclamar se você tem eles na sua carteira, tá? Mas a gente sempre tem aquele pezinho atrás. Estamos no meio de uma crise fiscal, estamos no meio de um momento onde a gente não tem dinheiro para pagar as contas, vamos dizer assim, e a gente sabe que quando tem esse tipo de coisa, normalmente o governo olha para os bancos e fala: vamos dar uma taxadinha aqui para melhorar um pouquinho a o nosso fiscal, né? Então, nesse tipo de momento, e se você analisar acontece demais, o put spread collar, ele se encaixa perfeitamente. Por que ele se encaixa perfeitamente? Porque ele deixa você participar da alta, tá? Até um limite, verdade, até um limite, mas ele te protege caso esse papel não suba, tá? Ou caso esse papel de fato caia. Tá? Se esse papel não subir, cair 1, 2%, ele te protege. Se esse papel realmente cair 8, 9, 10%, você também está protegido. Tá? Como que eu particularmente gosto de analisar a estruturação de um put spread collar? Tá? Se você reparar, você está aqui jogando um jogo de duas taxas. É uma proteção e um ganho limitado. Tá? É isso que você tem que olhar. Você vai se proteger contra uma queda, o que é bom para você, e você vai limitar o seu ganho, o que teoricamente é ruim para você. As duas coisas têm preços, né? Você recebe para limitar o seu ganho e paga para se proteger, né? Você recebe para ter um dever e paga para ter um direito. Isso a gente já viu que nas opções é assim que funciona. Tá? Então a gente pode brincar com essas duas taxas. Se você quiser montar uma operação com mais ganho, você vai ter que diminuir a sua proteção. Lembra que eu falei, a gente sempre faz no zero cost, a gente sempre faz no 0 a 0. A gente não paga pelas opções, tá? A gente sempre faz no 0 a 0. Então, ou você, se você quiser aumentar o seu ganho máximo, né, a sua participação no lucro, você diminui a sua proteção. Se você quiser aumentar a sua proteção, você limita o seu ganho. Então, basicamente, tá, a análise antes de você montar um put spread vai de acordo com o risco que você quer tomar. Se você quer tomar um risco um pouquinho menor, ou seja, se você quer entrar num papel e quer uma proteção de 15, 18, 20%, que é muito possível, você primeiro monta o put spread, se você estiver olhando para o lado da proteção, tá? Você monta o put spread com a proteção que você deseja e depois você procura a call que vai pagar por aquele put spread. Se o seu put spread for de 20% de proteção e ele custar R$2, você vai ter que procurar uma call que custe R$2 para você pagar esse put spread. Uma outra análise que você pode fazer é pelo lado da alta. E aqui eu peço para vocês, na verdade eu peço não, eu vou falar para vocês, tá? Uma coisa que eu falo também lá no banco muito. Gente, quando você está operando ação e quando você está operando no mercado financeiro de forma consistente, você não está procurando todas as vezes a nova Magazine Luiza. Nem todos os papéis, ou sendo bem sincero, pouquíssimos papéis e raríssimas as vezes que você vai ver um mercado, um papel subindo 200, 300%. Procurar isso é querer jogar no cassino, é querer aquele dinheiro rápido que vai vir se acontecer isso, mas é muito difícil. Normalmente as ações elas possuem uma coisa que a gente chama de target price. O que é o target price de uma ação? O target price de uma ação é quanto que o mercado acredita que essa ação possa subir no próximo ano, por exemplo. Existem várias boas casas que liberam esses target prices dele com estudos e análises de valuation, obviamente, a longo prazo, tá? Ou você pode fazer o seu. Eu recomendo particularmente, e isso foi até uma pergunta que eu tive de um aluno, eu recomendo sim que você, investidor, tenha
uma casa de análise ou alguém, tá, que analise os papéis para você, alguns papéis, e você não vai na aposta deles. Você vai ler, são relatórios que você lê, que você entende, que você coloca o seu viés. Uma coisa, por exemplo, Via Varejo. Eu li muito relatório sobre Via Varejo. Eu tenho acesso a alguns relatórios de bancos, eu tenho acesso a alguns relatórios internos e tudo mais. Eu li vários, eu fiz uma coisa na minha cabeça e eu acho que realmente o case de Via Varejo, por exemplo, é um bom case. Eu não estou falando que ela vai chegar a 30 reais, até porque eu acho que 30 reais é muito pesado para ela. Tá? Me cobre daqui uns 6 meses, vai que ela tá a 35, pode ser. Tá? Mas eu acho que esse papel tem boas perspectivas de subir. Se você estiver montando o seu put spread, tá? Se você quer entrar numa ação e você tem um target price, nada mais justo do que você limitar o seu ganho naquele target price. Se o seu target price for 25%, beleza, faça a venda no 25%. Ah, Marcel, mas e se subir mais do que 25%? Gente, a gente está num país que hoje paga 2% de juros ao ano. Se você conseguir 25% numa operação que seja de um ano, você está falando de 12 vezes, um pouco mais de 12 vezes o que o país paga. Isso é importante. Ah, mas a Selic não é parâmetro para nada. Muita gente fala isso. Não, a Selic é parâmetro para tudo. Tá? Então, a gente precisa se escolher. Tá? O que normalmente eu, quando estou montando, eu olho exatamente isso. Eu tenho um target price para o papel? Tenho. Eu não estou com medo da queda. Eu acho que esse papel sobe. Beleza, então eu faço o meu limitador de ganho onde eu acho que esse papel vai. Com o dinheiro que eu consigo, eu compro o put spread que der. Ah, mas é um put spread de 8%. É melhor uma proteção de 8 do que de 0. Ah, mas é um put spread de 5%. É melhor uma proteção de 5 do que de 0. Desde que o seu target price você esteja contente com ele. Se o pensamento for do outro lado, escolhe o tamanho da proteção e põe o limitador ali. Pode ser um limitador, às vezes sua proteção fica muito forte, o seu limitador vai ficar ali na casa dos, sei lá, 10%, 12%, o que não é nada mal, se sua proteção for forte. Tá bom? Então, é dessa forma que você estrutura a operação. É dessa forma que você estrutura o put spread collar. Tá? Como que estrutura, então, de fato? Né? Vocês já devem saber, eu já falei, né? Mas só para ser um pouquinho mais didático, você compra o papel, vamos dizer, a 20 reais, compra uma put de 20 reais, vende uma put no 18, tá? Então você compra uma put de 20, vende uma put no 18. Comprou um put spread. Se o papel ficar entre os seus strikes, você não perde nada. Por quê? Porque você tem o direito de vender a 20. Tá? Então, se esse papel cai para 19, você tem o direito de vender a 20. Se esse papel cai para 18, você tem o direito de vender a 20. Se esse papel ficar abaixo do 18, por que você começa a perder? Porque você tem o direito de vender a 20, mas a obrigação de comprar a 18. Então, se esse papel vier a 17, você vai vender a 20, comprar a 18 e ficar com ele a 17. Você vai perder R$1 ao invés de perder 3. Tá? Então, comprou a put no 20, vendeu a put no 18, vende a call no 24. Tá? Fez a operação no 0 a 0, beleza, vida que segue. Tá? Essa operação aqui é uma operação onde, primeiro, tá? Importante ressaltar, é uma venda de volatilidade, ou seja, se o papel que você está olhando, se o papel que você está analisando é um papel com alta volatilidade, é o que eu falo e algumas pessoas não entendem. As taxas ficam muito boas. O que são as taxas? As taxas é essa taxa de proteção e esse limitador de ganho. Quanto maior a volatilidade do papel, mais proteção e mais ganho você vai conseguir ter. Por exemplo, se você for montar isso para um papel com baixa vol, tipo uma RADL, por exemplo,
o que você vai enfrentar? Você vai ter que pegar uma proteção muito baixa e um limitador muito próximo. Por quê? Porque o papel não tem vol. Se o papel tiver vol, tipo via varejo, e é por isso que eu estou batendo na tecla de que via varejo é um tesão, porque o papel tem boas perspectivas, tá? E ele tá com vol alta, o que você consegue? Você consegue uma forte proteção e participar muito da alta. Tá? Então, essa operação ela depende da volatilidade. Quanto maior a volatilidade, mais você vai se aproveitar dela. Tá bom? Outra coisa, e isso eu já vou exemplificar para vocês como vocês vão montar essa operação, tá? Ela é uma operação um pouco mais longa. 6 meses, 7, 1 ano, é uma operação mais de longo prazo. Beleza? O Daniel fez uma pergunta aqui. Se eu já tiver o papel na carteira, você pode sim montar. Isso já me deu o gancho, tá? Depois eu respondo as perguntas. Isso já me deu o gancho sobre as utilidades do Put Spread Collar ou do Fence. Também é chamado de Fence em algumas casas, tá? Fence, F-E-N-C-E, tá? Fence mesmo, tá? Utilidades do Put Spread Collar. Eu falo que o Put Spread Collar ele tem 3 grandes utilidades. A primeira para novos investimentos. Então você tem uma grana que você quer comprar um papel e repara aqui, gente, repara o que eu estou falando, tá? Eu não estou falando que a alavancagem é ruim e não estou falando que você não deva alavancar. Lembra que eu falei da questão da caixinha, de possuir caixinhas dentro do seu dinheiro? Então, na caixinha onde você vai fazer investimentos de longo prazo, se você for fazer também, se você não quiser fazer, você não faz, né? A vida é sua e o dinheiro é seu também, né? Fato, né? Mas caso você tenha alguma caixinha de investimentos de longo prazo, para novos investimentos, ela entra muito bem. Tá? Então você vai fazer um aporte em alguma estrutura, um novo dinheiro, você já compra o papel com a proteção, o limitador do ganho e você dorme bem mais tranquilo. Ah, quero comprar via varejo agora. Compra via varejo, monta a proteção, bate a call e fica bonito. Tá? Ela pode ser utilizada como proteção de uma posição atual. Vem aqui que essa daqui é muito importante. Imagina que você, tá? Imagina que você, vem cá, ó. Você comprou um papel e esse papel subiu. Você comprou um papel seco, tá? Foi lá, comprou o papel, acreditava nele. Vou dar um exemplo. Comprou o Magazine Luiza, eu nem vou extrapolar. Você comprou o Magazine Luiza R$70. Tá? O papel subiu, eu nem sei quanto tá agora. A última vez que eu vi tava 90 e pouco. 91, tá? Então, você comprou o Magazine Luiza R$70, o papel subiu muito. O papel porrou, você ficou com ele. Sempre tem aquela questão assim, puta, subiu muito, eu acho que vai subir mais, mas eu tô com medo de uma correção. Eu já tenho o papel em carteira, ele tá comprado a R$70, o papel subiu para 90, eu tô numa situação onde eu acho que ele vai mais. E olha como o Magazine Luiza entra nisso. Magazine Luiza hoje, tá? A 91. Eu acho que ela vai mais. Eu particularmente acho que ela vai mais. Mas eu não descarto uma correção de 10%, ela voltar para uns 80%. Nessa situação, se você não tem as opções, o que você faz? Ou você continua no risco acionário, né? Ou você continua no risco do papel, ou você vende o papel. A grande questão é que, se você continuar no risco e o papel cair, você pegou a correção, você perdeu o dinheiro. Se você vender e o papel subir, você deixou de ganhar dinheiro. Você está nesse dilema e sem as opções você não tem o que fazer. Com o Fence, o que você pode fazer? Você pode colocar uma proteção de 10% e um limitador no ganho. Você está protegido contra a correção, mas se o papel não corrigir e subir, desculpa, se o papel não corrigir e subir, você continua participando da alta até um ponto.
tá bom? E agora, por último, esse daqui eu vou falar para vocês que ninguém fala, tá? Porque é um trade difícil, mas você pode tradear a volatilidade do mercado. É difícil porque as pessoas não entendem de opção de fato. Vocês entendem de opção de fato, vocês vão conseguir entender o que eu estou falando. É possível com o Fence tradear a volatilidade do mercado. E isso, se vocês tiverem uma posição com Fence, tá? E for uma posição que você gosta também de rodar, se você for um cara que gosta de rodar, uma mulher ou um homem que gosta de rodar, tá? Isso aqui vai fazer bastante sentido para você. Vem aqui, ó. Para fazer isso, eu vou vir aqui para o Excel e eu vou explicar para vocês uma coisa. Vamos lá então. O que é o Fence? O Fence então ele é ou o Put Spread Collar, né? O Fence ou o Put Spread Collar. O que ele é? Ele é uma compra de put spread e uma venda de call. Tá? Basicamente, é isso que você está fazendo. Vamos imaginar a seguinte situação. Tá? Vamos imaginar que você esteja posicionado em Magazine Luiza. Você esteja posicionado em Magazine Luiza a 91,20. A 90 reais, vai, só para facilitar as contas, a 90 reais. Então, e você está nessa situação. Eu não acho que o papel... eu acho que o papel vai subir, mas estou com medo de uma correção. Então você pode fazer um put spread, por exemplo, 90 com 81, um put spread de 10% de proteção, e vamos supor que você bata uma call, né, que você venda uma call 20% para cima do preço. Então você vai vender uma call lá no 108. Tá? Então você fica com uma proteção de 10% e um ganho limitado no 108. Primeiro, se esse papel subir, tá? Ótimo. Repara, ótimo. Se esse papel subir e você não utilizar a proteção, ótimo, você está ganhando dinheiro. É aí que está o ponto. Tá? Você está ganhando dinheiro. Agora, vamos imaginar o lado do papel cair. Vamos imaginar que o papel possa cair. Antes disso, e é por isso que tem que entender de opção para fazer isso daqui, o seu put spread inicialmente com o papel a 90, ele tem um preço, concorda? Vamos dizer que esse put spread custe R$5. Tá? Então esse put spread aqui que você comprou custa R$5. O preço, então aqui é o preço do put spread. Ele não vai me deixar escrever, ele vai mudar para OS, ó. Aí, ó, falei. É louco esse Excel. O PS não existe. OS existe. OS existe, né? Porque os faz sentido. Preço do put spread R$5. Se você montou esse Fence de forma correta, quanto que custa o preço da call? O preço da call custa também R$5 com o seu papel a 90. Então, nessa parte do papel a 90, isso custa R$5. Agora, vamos analisar o que pode acontecer. Eu quero que vocês venham aqui, ó, vem aqui. Eu quero deixar ainda grande, mas eu quero deixar melhor para vocês verem aqui, ó. Vamos imaginar que esse papel caia antes do vencimento, tá? Você fez essa operação com vencimento, sei lá, de 9 meses, então era um Fence de 9 meses que você montou. Passou um pouquinho de tempo, 2, 3 meses, tá? O papel veio de 90 para, por exemplo, R$82. Tá? Vem aqui, ó. Vem aqui. O papel veio de 90 para R$82. A primeira coisa que você já coloca na cabeça é que, com certeza absoluta, o seu put spread subiu de preço. Mas repara que o seu put spread subiu de preço e o θ está a favor de você. Porque o seu put spread está dentro do dinheiro. Quanto mais tempo passar, mais o seu put spread vai engordar. Tá? Então esse put spread aqui, que tem um ganho máximo de R$9,
tá? Ou seja, ele não pode valer mais do que R$ 9 até o vencimento, tá? Ele tem que ter valorizado, concorda? Ele tem que ter valorizado. Vamos dizer que ele tenha ido de R$ 5 para R$ 8. Vamos supor, tá? Eu sei que ele valorizou, isso é o fato, tá? Na situaçãozinha amarela, esse put spread valorizou. Vamos dizer que ele tenha ido de 5 para R$ 8. Vocês concordam comigo que a call que você vendeu, ela desvalorizou? Por que a call que eu vendi desvalorizou? Porque, gente, o papel caiu. Analisa a estrutura separado, put spread e a venda da call. O papel caiu. Se o papel caiu, está mais longe da call. Logo, a sua call perdeu o valor. Uma call que está muito fora do dinheiro, com o theta passando, com o tempo passando, o que acontece com ela? Ela é uma call out of the money, fora do dinheiro. Ela tem um theta forte contra ela. O que vai fazer com que essa call desvalorize, tá? Desvalorize muito, tanto por causa da queda do papel, como com o passar do tempo. Então vamos supor que ela tenha ido para R$ 2. Quanto você pagou para entrar na operação? 0. Quanto que a sua operação está valendo agora? R$ 6. Marcel, mas eu perdi no meu papel R$ 8. Verdade. Você perdeu no seu papel R$ 8. O seu put spread está valendo 6. O seu fence está valendo 6. Repara uma coisa comigo, gente. Entenda que essa proteção de 10%, ela só existe no vencimento. Tudo em opções só existe no vencimento. Então essa proteção de 10%, mesmo que com o papel a 82 no vencimento você não está perdendo nada, porque você tem o direito de vender a 90, ou seja, você vai recuperar os seus R$ 8, tá? Hoje você pode tirar 6. Nesse momento específico, vamos supor que aqui faltavam 9 meses, que foi quando você montou, e aqui faltam 5 meses, por exemplo, ou 6, sei lá. Tá? Nesse momento amarelo, a pergunta que você pode fazer é: eu acho que esse papel já caiu demais? Repara, você gosta do papel, você analisa o papel. Quando ele estava 90, você achou que ele estava caro, mas você achava que ele podia subir mais. Agora, o papel veio de 90 para 82. Pode ter mudado nesses 4 meses a sua perspectiva sobre o papel. Pode ser que você ache que agora, a R$ 82, o papel voltou a ficar um pouquinho barato. O que você pode fazer? Você pode vender o seu put spread. O seu put spread collar, o seu fence. Eu não estou falando de você se desfazer da sua operação, da sua ação. Você vai vender o put spread e vai recomprar a call. Você vai sair completamente da estrutura. Fazendo isso, vendendo o put spread e recomprando a call, você coloca R$ 6 no bolso, concorda? Você coloca R$ 6 no bolso. Então, esse net aqui, tá? Esse net aqui é você receber R$ 6. E você fica com o seu papel. Se esse papel subir para 90 de novo, você ganhou dinheiro, concorda? Vem aqui, ó. Agora que você já entendeu o que a gente vai fazer, vem aqui, ó. Imagina que você compre, tá? Você compra 1000 Magazine Luizas a 90, tá? Então você gasta R$ 90 mil. Beleza? Eu vou pegar o mesmo exemplo. Você gasta R$ 90 mil.
Aí você, inicialmente, tá? Você compra um put spread R$ 1.000 a R$ 5. Você gasta R$ 5.000. Só que você vende uma call 1.000 a R$ 5. Você recebe 5.000. Então você gasta 5.000. Então eu vou botar em negativo, né? Aqui você gasta 90.000, aqui você gasta 5.000, aqui você recebe 5.000. Então você gastou para fazer essa estrutura R$ 90.000, que foi só o preço do seu papel. Perfeito? Perfeito. O papel caiu para 82. O papel caiu para 82. Quando o papel está a R$ 82, você não vende o papel. Você continua com o seu papel. Tá? Então, teoricamente, você tem R$ 82.000. Verdade. Tá? Porém, você vai vender o seu put spread por R$ 8. Então, você coloca R$ 8.000 no bolso. E você vai recomprar a sua call por R$ 2. Então, você gasta 2.000. Quando o papel está a 82, você tem 82.000 mais 8.000 que você recebeu do seu put spread, tá? Menos 2.000 que você pagou. Então você tem menos dinheiro do que você entrou, verdade? Só que se você acertou e esse papel subiu para 90, você agora tem R$ 90.000. Tá? Você tem R$ 90.000 do seu papel, mais os R$ 6.000 que você recebeu aqui. Então você tem R$ 96.000. O que aconteceu com o papel, gente? O papel estava a 90, veio a 82, subiu para 90 de novo. Teoricamente, se você tivesse o papel em carteira, você teria 90, teria 82, teria 90 de novo, beleza, não ganhou e nem perdeu. Com o fence feito dessa forma que eu falei, você poderia ter segurado o fence também, não é errado. Mas se você é um cara do trade e gosta, você pode fazer isso. Você pode desmontar o seu fence quando o papel cai e montar e deixar o papel subir livre, colocando esse dinheiro no bolso. É possível, então, você ganhar com a volatilidade do papel. Você pode não estar acreditando nisso, tá? Você pode não estar acreditando nisso, mas, gente, isso é uma das coisas que eu mais faço no banco, tá? Para os meus clientes, ficar rodando a posição dessa forma é uma das coisas que eu mais faço. Isso funciona muito. Isso, se montado da maneira certa, no momento certo, tá? Obviamente, você precisa montar quando você acha que o papel está num preço onde ele pode voltar. Então você monta o fence no momento que esse papel pode voltar, tá? Isso funciona bastante. Tá bom? Então esse é o fence, esse é o put spread collar. Essas são as 3 formas que você pode utilizar. Como dinheiro novo, como posição atual, que você simplesmente está com medo de cair ou acha que pode cair e não quer perder dinheiro com isso e quer se proteger. É uma proteção de graça que você faz. Tá? Ao invés de comprar put, ao invés de fazer qualquer outra coisa, você pode montar uma proteção da sua carteira sem gastar dinheiro. Tá? Ou, se você gostar de rodar a sua posição, né? Ou seja, se você gostar de girar a sua posição, você pode utilizá-la como um trade de volatilidade. Tá bom? Antes da gente... deixa eu só responder as perguntas. Vamos lá. Eu já simulei, eu acho, né? Eu preciso comprar o papel? Precisa comprar o papel. Marcel, o put spread collar é igual ao Seagull, só que você acrescenta a compra do ativo. Ó, o put... Então... Não. O Seagull você compra um call spread e bate uma put.
Você pode também comprar uma call e vender... Não, é o mesmo gráfico de payoff, tá? É o mesmo gráfico de payoff, mas não é a mesma estrutura, tá? Não é a mesma estrutura de operação. Enquanto no Sigo você compra um call spread e bate uma put, no Fence você compra o papel, bate uma call, que na verdade é um call spread, né? E compra um put spread para se proteger. Mas o que você perguntou faz bastante sentido. Qual linha de tempo faz a compra e a venda de put e compra de call? Para quanto tempo? Frederico, essa operação, como eu disse, é uma operação que requer um pouquinho de tempo. Então, 6 meses, de 6 meses para frente é o que eu recomendo, tá? Que você faça. A não ser que o mercado esteja com muita volatilidade, você até consegue fazer para 4, 5 meses, tá? Menos do que isso eu não recomendo. Por quê? Porque as taxas vão ficar muito apertadas. Tá? Repara que você está comprando uma put no dinheiro. Está comprando uma proteção no dinheiro e batendo uma call muito fora do dinheiro. E essa call precisa pagar essa compra do put spread. Então, para que essa call consiga pagar a compra do put spread, você precisa de tempo até o vencimento. Para que essa call engorde e essa put emagreça, vamos dizer assim, perca valor por causa do tempo, tá bom? Se eu já tiver o papel na carteira, posso fazer? Pode. Por que comprar o papel a 20 e comprar a put a 20? Jairo, porque você está querendo se proteger contra a queda. A única forma de você se proteger contra uma queda é você comprar o papel e comprar a put junto. Tá? Por quê? Porque a put que você compra é o que te dá a proteção na queda, que é o que vai te dar o direito de vender o papel naquele preço. Posso comprar ela mais baixa? Pode. Ela vai ser mais barata, você vai poder bater uma call mais alta. Mas o que normalmente se faz no mercado é comprar put no dinheiro. Bom? Compra put e call para 6 meses, tudo para o mesmo vencimento. Tá? Essa é a Fence. Sim. O Williams perguntou, gosta de rodar? É uma expressão, é rodar a carteira, tá? Se você gosta de comprar e de vender, se você não está fazendo um investimento de longo prazo, onde você vai segurar e não vai mexer, né? Se você pode mexer nesse investimento, foi como eu disse, né? Se você entrou no Fence única e exclusivamente porque você queria se proteger, você pode segurar isso até o vencimento e ver o que dá. Tá? Agora, se você entrou e gosta de rodar a sua carteira, ou seja, se você gosta de fazer, de rentabilizar essa carteira no mercado, tá? Dá para fazer essa outra ideia de pegar a volatilidade. Marcelo, por que você fala que são operações de meses? As taxas dessa estrutura não compensam para períodos de 1 ou 2 meses? Então, exatamente, tá? Se você pegar um Fence para 1 mês, tá? Ou 2 meses, o que vai acontecer? Vamos entender matematicamente o que vai acontecer. Você está comprando um papel e comprando um put spread perto do dinheiro. Para pagar esse put spread perto do dinheiro, você está batendo uma call lá em cima. Tá? Você está batendo uma call lá em cima. Pensa assim, ó. O tempo faz com que o futuro seja mais caro, concorda? Ó, se o papel vale hoje R$20, ele vai valer daqui um tempo X para frente R$20 mais alguma coisa, concorda? Você concorda comigo que se o papel tá subindo de preço com o tempo, o seu put spread, que hoje é at the money, lá na frente ele não é at the money, ele está fora do dinheiro? Vamos supor que o seu papel hoje valha 20 e daqui a um período X ele valha 22. Se eu fizer essa operação para quando esse papel estiver valendo 22, o meu put spread não é at the money, ele é out of the money. Já a minha call, que hoje eu estou batendo, vamos supor, a 24, lá na frente o papel já está a 22 só por causa dos juros. Essa call ganha preço, o seu put spread perde preço. É por isso que a estrutura precisa de tempo. Eu sei que é complicado o que eu acabei de falar. Se você não entendeu,
Você não precisa desse conhecimento, tá? Eu só estou tentando passar matematicamente o que acontece. Mas se você entendeu, é bom, tá? Então, como você pega, né? A estrutura está aqui. O papel você simplesmente mexe por causa do tempo. Quanto maior o tempo, mais esse papel vem para cá. Quanto mais esse papel vier para cá, mais para próximo da call e mais longe do put spread, mais o seu put spread fica barato, mais a sua call fica cara. Melhora as taxas que você consegue. Se você quiser fazer para um mês, o seu papel vai ter um preço muito próximo do preço atual, fazendo com que o seu put spread fique muito caro. Então você vai ter que bater uma call muito próxima do dinheiro para conseguir taxa. É por isso. Aí o Nelson falou assim, ó. Mas se eu não recomprar a call, eu não ganharia os 8 e deixaria o papel do jeito que está, pois ele não chegou ou chegará no strike da call? Perfeito, Nelson. A sua opção é ou vender a fence toda ou vender o put spread e ficar financiado. Repara que aí você vai ficar financiado no 108, no nosso exemplo. Tá? E aí você vai ficar financiado no 108. Por que que eu particularmente não gosto disso? Tá? Porque você vai continuar travado. Se o papel voltar para 90, você não vai poder vender o papel, por exemplo. Você não vai poder vender, você vai continuar travado naquele papel. Tá? Se você aproveitar que o papel está baixo e sua call está muito desvalorizada para recomprar essa call, e obviamente você acredita que esse papel pode subir, você desfaz aqui e quando o papel subir para 90, você pode montar o fence de novo de graça. Percebeu? O papel estava 90, caiu para 80, caramba, caiu para 82, tá? O papel caiu para 82, você desmontou o fence. Se você desmontar o fence inteiro e não ficar financiado, quando o papel subir para 90, você pode vender a call a 108 de novo e recomprar o put spread. Se você não sair da call e o papel subir para 90, você não vai conseguir montar o fence de novo. Por isso que eu gosto de fazer de tudo. Mas se você quiser, você pode. Explique caso o papel suba. Então, se o papel subir, deixa subir. Tá? Se o papel subir, deixa subir. Repare, você montou a operação porque você tem o papel. Se o papel subir, é bom para você. Você está ganhando dinheiro com isso. Só que se o papel subir, o seu put spread desvaloriza e sua call valoriza. Para você sair da operação, você vai ter que pagar, que não faz sentido, que não vale a pena. O que eu costumo falar é, se o seu papel bateu na call de cima, entrega o papel. Fique feliz com o ganho que você pré-determinou para comprar aquela proteção. Tá? Então, assim, se o papel subir, a call valoriza, o put spread desvaloriza, ou seja, o net fica negativo para você, você vai ter que pagar para sair da operação, o que na minha visão não faz tanto sentido. Tá? Marcel, momentos pré-crise são bons para a Fence? Claro, você matou o Fence. Tá? Não estou falando, tá? Isso, vocês já me conhecem. Eu não sou guru do mercado, tá? Mas quando o mercado estava 108, 119, desculpa, 118, 115 mil pontos, né? A gente lá no banco estava achando que o mercado estava muito puxado. Óbvio que a gente não estava prevendo, apesar de... Deixa eu contar uma história para vocês. Eu tive um cliente, isso é uma história legal. Só para sair aqui, só para dar uma parecida, 2 minutinhos. Olha que bizarro isso. Eu tive um cliente que em janeiro me chamou para uma reunião. Ele sentou comigo. A família dele era chinesa. Ele sentou comigo e falou assim: Marcel, monta para mim uma carteira para eu ganhar muito dinheiro caso o mercado despenque. Eu falei, mas por que você acha que esse mercado vai despencar? Ele falou assim, porque tem um negócio lá na China que eu acho que vai chegar aqui. Tá? Nem se falava muito ainda de coronavírus. E ele falou, monta. Você vai montar com a minha carteira de ações, você vai proteger, só que eu vou colocar, tipo, muita grana para que se esse mercado despencar, mas assim, tem que ser despencar mesmo, eu vou ganhar dinheiro com isso. Eu juro, gente, em janeiro. Eu sei que eu montei, a gente fez um monte de coisa na posição do cara, o mercado despencou, como vocês sabem, o cara ganhou muito dinheiro, a posição dele estava protegida, mas aí... É uma coisa que, né, não tem muito como saber. Mas voltando, Clara,
Sim, exatamente isso que você desvendou, tá? É que assim, é impossível você saber qual é o momento pré-crise, né? Mas, então, entenda assim, é que o momento pré-crise, ele não existe. Ele só existe quando já passou a crise, né? Quando já começou a crise. Você só sabe que aquilo era um momento pré-crise quando de fato a crise já chegou em algum lugar, tá? Mas, quando o mercado estava agora voltando, quando o mercado estava 115, 116 mil pontos, a gente lá no banco estava achando o mercado muito puxado. Estava achando o mercado muito estressante, muito otimista e muita. Tinha gente falando em 140, 200 mil pontos, se bem que até hoje tem, tá? Mas tinha muita gente falando em mercado muito puxado, tá? A gente começou a montar muita fence para todo mundo, porque a gente achou que mesmo se o mercado subir, ele não deve subir tanto mais, porque ele começou a perder um pouco de fôlego, e vamos montar uma proteção. Tá? Óbvio que a proteção não conseguiu defender contra a queda, porque a queda foi bizarramente alta, mas deu uma boa segurada. Tá? Então é exatamente isso que você falou. Tem pessoas que compram put simples para proteção. Qual a diferença com fence além da simplicidade na operação? Então, Clara, não, calma aí, antes disso. O Caio perguntou, Marcel, consigo ter acesso? Calma, eu já te respondo isso. No caso de valorização do papel, a call não fica mais cara? Então, Marcos, exatamente. Em caso de valorização do papel, a call fica mais cara, o put spread fica mais barato, você não vai conseguir sair da operação no 0 a 0, você vai ter que pagar. Por isso que eu acho que não vale a pena. Você está ganhando dinheiro no papel, deixa as opções lá, se ele passar da sua call, entrega. Se ele não passar, tudo vira pó, vida que segue, você está com o seu dinheiro. Tá? Você está com o seu papel em carteira. Aí a Clara perguntou assim, tem pessoas que compram put simples para proteção, qual é a diferença? Então, muita diferença, Clara. Quando você compra uma put simples, você gasta dinheiro para se proteger de uma queda. Se o mercado sobe, você perdeu o dinheiro que você gastou, beleza. Se o mercado caiu, né, você acaba ganhando com aquela put que você comprou, ótimo. Só que o problema é, proteção via put é caro. Tá? Por que é caro? Porque você primeiro ou vai ter que comprar uma put muito longa, né, que aí vai ficar cada vez mais caro, ou ficar comprando puts todo mês, o que também é muito caro. Então é caro fazer isso. Tá? No Fence você não gasta dinheiro, você simplesmente se compromete a entregar o papel caso ele suba muito. Ou seja, caso as coisas deem muito certo, eu me comprometo a entregar o papel. Essa é a diferença. Então, caso o papel subir, deixamos o Fence até o vencimento. Sim, Hugo, é o que eu normalmente recomendo, tá? Papel subiu, deixa o Fence até lá. Foi bom, você comprou uma proteção, não usou, mas que bom, tá? O papel subiu, você ganhou dinheiro com a alta do papel, não tem problema. Matt McFly é o nome do cliente. Cara, eu penso nisso toda vez que eu olho, eu falo, puta que pariu. Eu devia ter dado mais ouvidos àquele cara. Gente, vem aqui pra gente continuar as nossas estratégias, tá? O put spread collar, porque então, só assim antes da gente, eu não tô com pressa, tá? Eu acho que a gente vai conseguir terminar tudo, apesar de eu precisar de pelo menos mais umas 4 aulas para falar de estratégia, porque é muita coisa que dá para fazer, muito movimento. Eu acho que a gente vai conseguir falar de todas. Por que eu perdi muito tempo no Fence? Porque eu julgo ele o mais complexo, tá? É a operação mais complexa que tem no mercado por essas nuances que ela possui, tá? Então ela possui muita nuance de se o papel subir, se o papel cair, o que acontece? Dá para desmontar antes, então ela é um pouco mais complicada, por isso que eu quis ficar ali quase 1 hora, aliás, 1 hora falando dela. Agora a gente vai